No interior de Goiás, no final dos anos 80, todos aguardavam ansiosos a grande festa de aniversário da cidade. Era o evento mais esperado do ano. Havia música ao vivo, barracas de comidas típicas e, principalmente, o famoso baile que reunia gente de toda a região. Naquela época, muitas moças sonhavam em encontrar um bom marido durante a festa. Algumas procuravam amor, outras procuravam dinheiro. Entre elas estava Clarice, considerada uma das jovens mais bonitas da cidade. Vaidosa e ambiciosa, ela costumava dizer às amigas que só se casaria com alguém que pudesse lhe dar uma vida de luxo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Fábio terminava mais um dia de trabalho. Aos 32 anos, era dono de uma das fazendas mais produtivas da região. Alto, forte, de olhos claros e sorriso fácil, chamava a atenção por onde passava. Apesar da fortuna, preferia uma vida simples. Gostava de montar a cavalo, conversar com os funcionários e colocar a mão no trabalho quando necessário. Na mesma cidade vivia Matilda, uma jovem costureira de 24 anos. Bonita, educada e trabalhadora, ela ajudava a mãe viúva e era querida por todos que a conheciam. Diferente de muitas moças da região, nunca sonhou em se casar com um homem rico. Seu maior desejo era encontrar alguém honesto, que a respeitasse e construísse uma família ao seu lado. Quando chegou o sábado da festa, Clarice e suas amigas passaram horas se arrumando, imaginando quais fazendeiros estariam presentes. Matilda também se preparou, mas de maneira simples. Vestiu um vestido azul feito por ela mesma e foi ao baile apenas para se divertir. Já Fábio decidiu comparecer usando as roupas que normalmente usava no trabalho. Uma camisa simples, calça jeans e seu velho chapéu de couro. Não tinha intenção de impressionar ninguém. Queria apenas aproveitar a música depois de uma semana cansativa. O salão estava lotado quando ele chegou. A banda começou a tocar e os casais tomaram conta da pista. Observando o movimento, Fábio avistou Clarice e resolveu convidá-la para dançar. Com um sorriso educado, aproximou-se dela. Mas a resposta que recebeu faria aquela noite tomar um rumo completamente diferente. Com educação, Fábio estendeu a mão para Clarice e a convidou para dançar. A jovem olhou rapidamente para suas roupas simples e abriu um sorriso debochado. Me desculpe, mas eu prefiro esperar alguém mais interessante. As amigas ao redor soltaram risadinhas discretas. Fábio apenas assentiu, sem discutir. Estava acostumado a ser julgado pela aparência simples que escolhia usar. Sem desistir da noite, ele convidou outras duas moças. Ambas recusaram de forma educada, mas deixaram claro que procuravam companhia melhor. Aquilo não o machucou profundamente, mas foi impossível não perceber como algumas pessoas davam importância apenas às aparências. Foi então que Matilda, que observava tudo de longe, sentiu pena dele. Não porque parecesse pobre, mas porque ninguém merecia ser tratado daquela forma. Quando a música seguinte começou, ela respirou fundo, caminhou até ele e sorriu. Parece que ninguém quis dançar com você. Fábio riu. Estou começando a perceber isso. Então acho que posso salvar sua noite. E eu acho que você acabou de salvar mesmo. Os dois seguiram para a pista enquanto a banda tocava uma moda sertaneja lenta. Diferente das outras moças, Matilda não tentou impressioná-lo. Conversava de forma natural, contando histórias engraçadas da costura e das confusões que aconteciam na cidade. Pela primeira vez naquela noite, Fábio se sentiu verdadeiramente à vontade. Conversa vai, conversa vem. Descobriram que tinham muitas coisas em comum. Ambos gostavam da vida no campo, valorizavam a família e sonhavam com uma vida tranquila, longe de fofocas e interesses. Quando a música terminou, nenhum dos dois tinha vontade de se afastar. Eles continuaram conversando perto da barraca de pamonha, caminharam pela praça iluminada e passaram boa parte da noite juntos. Enquanto isso, Clarice observava de longe. Não conseguia entender por que Matilda estava perdendo tempo com um homem que aparentemente era apenas mais um trabalhador rural. Antes de ir embora, Fábio acompanhou Matilda até o portão de sua casa. Gostei muito da nossa conversa, disse ele. Eu também. Posso visitar você algum dia? Matilda sorriu, um pouco tímida. Pode, mas só se prometer que não vai me convidar para trabalhar na fazenda. Os dois riram. Prometo. Naquela noite, ao se despedirem, nenhum dos dois imaginava que aquele simples baile seria o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre.
e muito menos que algumas pessoas da cidade ainda se arrependeriam profundamente das escolhas que fizeram naquela pista de dança. Nos dias que se seguiram, Fábio não conseguiu tirar Matilda da cabeça. Acostumado a lidar com negócios, funcionários e grandes responsabilidades, percebeu que passava boa parte do dia lembrando do sorriso dela. Alguns dias depois, encontrou uma desculpa para visitá-la. Levou uma encomenda de sacos de farinha que a mãe de Matilda havia comprado de um fornecedor da região. Quando chegou à pequena casa, foi recebido com surpresa. Matilda abriu a porta e sorriu ao reconhecê-lo. A partir daquele dia, as visitas se tornaram frequentes. Às vezes ele aparecia trazendo frutas da fazenda. Em outras ocasiões, apenas passava para conversar alguns minutos no fim da tarde. Com o passar das semanas, os dois criaram uma amizade sincera. Matilda admirava a simplicidade de Fábio e o jeito respeitoso com que tratava sua mãe. Já Fábio se encantava cada vez mais pela bondade da jovem, que nunca perguntava sobre dinheiro, posses ou negócios. Enquanto isso, os comentários começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas diziam que Matilda estava perdendo tempo com um simples trabalhador rural. Clarice era uma das que mais comentavam. Sempre que encontrava as amigas, fazia questão de rir da situação. Ela podia encontrar alguém melhor, mas parece que gosta de viver na simplicidade mesmo. As amigas concordavam, sem imaginar que estavam falando justamente sobre um dos homens mais ricos da região. Certo dia, durante uma cavalgada beneficente organizada pela cidade, Fábio participou do evento e acabou chamando a atenção de todos. Montando um belo cavalo e demonstrando grande habilidade, ele venceu algumas provas e recebeu elogios dos fazendeiros mais importantes presentes. Clarice estranhou ao vê-lo conversando de igual para igual com pessoas influentes da região. Aquilo despertou sua curiosidade. Pela primeira vez, começou a se perguntar se talvez tivesse julgado aquele homem rápido demais. Mas o que ela ainda não sabia era que a verdade estava muito mais próxima de ser descoberta. Enquanto isso, o sentimento entre Fábio e Matilda crescia silenciosamente. Em uma tarde de domingo, sentados à sombra de uma mangueira, eles conversaram sobre sonhos, família e futuro. Foi naquele momento que Fábio percebeu que não queria apenas continuar visitando Matilda. Pela primeira vez em muitos anos, ele conseguia imaginar alguém ao seu lado para o resto da vida. E Matilda, mesmo sem dizer nada, começava a sentir exatamente a mesma coisa. As fofocas aumentavam a cada semana. Quanto mais Fábio e Matilda eram vistos juntos, mais comentários surgiam pela cidade. Mas nenhum dos dois parecia se importar. Em uma tarde ensolarada, Fábio convidou Matilda para conhecer uma parte especial de suas terras, um lugar cercado por colinas e um pequeno lago onde ele costumava passar horas pensando. Durante o passeio, Matilda percebeu como ele era respeitado pelos trabalhadores. Todos o cumprimentavam com admiração e carinho. Aquilo chamou sua atenção. Não era comum ver um simples trabalhador receber tanto respeito. Ainda assim, ela não fez perguntas. Gostava dele pelo homem que demonstrava ser e não pelo que possuía. Enquanto caminhavam à beira do lago, Fábio contou histórias de sua infância, dos desafios que enfrentou após perder o pai ainda jovem e de como precisou amadurecer cedo para cuidar dos negócios da família. Pela primeira vez, abriu seu coração completamente. Matilda ouviu tudo com atenção e percebeu que existia muito mais por trás daquele homem do que imaginava. Na cidade, Clarice continuava observando tudo. Sua curiosidade cresceu ainda mais quando viu alguns dos maiores fazendeiros da região cumprimentando Fábio com respeito durante uma reunião beneficente. Determinada a descobrir a verdade, começou a fazer perguntas discretamente. Não demorou muito para ouvir algo que a deixou sem palavras. Fábio não era um trabalhador qualquer. Era proprietário de uma das maiores e mais lucrativas fazendas da região. No início, Clarice pensou que fosse apenas um boato, mas depois confirmou a informação com outras pessoas. Quando percebeu que era verdade, sentiu o arrependimento tomar conta dela. Imediatamente lembrou da noite em que recusou a dança e riu dele na frente das amigas. Agora tudo fazia sentido. Nos dias seguintes, ela passou a procurar oportunidades para se aproximar de Fábio. Sempre que o encontrava, tentava puxar conversa e demonstrava uma simpatia que nunca havia mostrado antes. Mas Fábio percebeu rapidamente a mudança de comportamento. E, para sua surpresa, aquilo apenas reforçou ainda mais o sentimento que já nutria por Matilda. Afinal, enquanto algumas pessoas passaram a valorizá-lo depois de descobrir sua fortuna,
Matilda havia demonstrado carinho e respeito quando acreditava que ele era apenas um homem simples. E foi justamente essa diferença que fez Fábio tomar uma decisão importante. Ele sabia que não queria mais esperar. Muito em breve, faria um pedido que mudaria para sempre o destino dos dois. Na semana seguinte, durante um jantar organizado na sede de sua fazenda, Fábio convidou Matilda para acompanhá-lo. A jovem ficou nervosa ao chegar e perceber a grandiosidade do lugar. Foi ali que finalmente entendeu toda a verdade. A enorme propriedade, os funcionários, os tratores, os galpões e o respeito que todos demonstravam não deixavam dúvidas. Fábio era muito mais do que ela imaginava. Quando ficaram sozinhos no jardim, iluminado pelas luzes da varanda, Matilda decidiu falar. Então era verdade. Você é o dono de tudo isso. Fábio sorriu. Sim, mas continuo sendo o mesmo homem que dançou com você naquela noite. Matilda abaixou os olhos por um instante e depois respondeu. Eu sei. E isso é o que mais importa. A sinceridade daquela resposta fez o coração de Fábio disparar. Sem pensar duas vezes, ele segurou suas mãos e falou tudo o que guardava há semanas. Disse que admirava sua bondade, sua honestidade e a forma como ela tratava as pessoas. Contou que nunca havia conhecido alguém tão especial e, diante daquela noite inesquecível, pediu que ela se tornasse sua esposa. Emocionada, Matilda aceitou. A notícia se espalhou pela cidade inteira em poucos dias. Clarice ficou arrasada ao descobrir o noivado. Pela primeira vez, percebeu que havia perdido muito mais do que um homem rico. Havia perdido a chance de conhecer alguém de bom coração por causa de seu próprio preconceito. Meses depois, aconteceu o casamento mais comentado da história da região. Fábio fez questão de oferecer à futura esposa tudo o que ela merecia. A cerimônia foi realizada em um enorme jardim da fazenda, decorado com centenas de flores. Pessoas vieram de várias cidades para prestigiar o evento. Havia música ao vivo, uma grande recepção e uma festa que durou até o amanhecer. Quando Matilda surgiu com seu vestido deslumbrante, todos ficaram encantados. E enquanto ela caminhava em direção ao altar, muitas das moças que haviam ignorado Fábio naquela noite de baile observavam tudo em silêncio. Algumas escondiam a inveja, outras o arrependimento, mas nenhuma delas podia mudar o passado. Ao final da cerimônia, Fábio olhou para sua esposa e teve a certeza de que havia feito a escolha certa. Não porque ela o admirava por sua fortuna, mas porque foi a única que enxergou seu valor quando ninguém mais enxergava. E aquele era apenas o começo de uma linda história que ainda reservaria muitas alegrias para os dois. Meses depois do casamento, Fábio e Matilda continuavam tão apaixonados quanto no dia em que se conheceram. Apesar da vida confortável que passou a ter, Matilda não abandonou seus sonhos. Com o apoio do marido, transformou a pequena oficina de costura em um verdadeiro ateliê, onde passou a empregar outras mulheres da região. Muitas delas eram mães solteiras ou viúvas que tinham dificuldade para encontrar trabalho. O negócio cresceu rapidamente e logo seus vestidos começaram a ser procurados até em cidades vizinhas. Fábio sentia orgulho ao ver a esposa conquistando tudo com seu próprio talento. Ele sempre dizia que o sucesso dela era resultado de sua dedicação e esforço. 2 anos depois, a felicidade do casal aumentou ainda mais com a chegada do primeiro filho, um menino forte e saudável que recebeu o nome de Gabriel. Algum tempo depois nasceu uma linda menina chamada Sofia. A antiga casa silenciosa da fazenda passou a ser preenchida por risadas, brincadeiras e momentos inesquecíveis em família. Nos fins de tarde, era comum ver Fábio caminhando de mãos dadas com Matilda pelos jardins da propriedade enquanto as crianças corriam pelo gramado. E toda vez que passavam pela cidade, muitas pessoas se lembravam daquela noite no baile em que tantas moças recusaram dançar com ele. Clarice também se recordava. Sempre que encontrava o casal feliz e rodeado pelos filhos, sentia um arrependimento silencioso. Não por ter perdido um homem rico, mas por ter julgado alguém apenas pela aparência. Já Matilda nunca se preocupou com isso. Ela sabia que sua felicidade não tinha nascido da riqueza, mas da bondade, do respeito e do amor verdadeiro que encontrou naquela simples dança. E assim, ao lado de Fábio e dos filhos, viveu muitos anos de felicidade, provando que as melhores escolhas da vida nem sempre são feitas com os olhos, mas com o coração. E você, teria aceitado dançar com Fábio naquela noite, mesmo acreditando que ele era apenas um homem simples? Deixe sua resposta aqui nos comentários.
porque eu vou adorar ler a opinião de vocês. E se você gostou desta história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Essas pequenas atitudes ajudam muito o nosso trabalho e permitem que mais histórias emocionantes como esta cheguem a outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima história. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Valentina tinha 21 anos e durante muito tempo acreditou que sua vida já estava escrita. Filha de fazendeiros respeitados da região, cresceu entre colheitas, festas da igreja e encontros de famílias que se conheciam há gerações. E em quase todas as suas lembranças existia um nome: Leandro. Eles estudaram juntos, frequentaram os mesmos lugares e, com o passar dos anos, o carinho virou namoro. Quando o pedido de casamento aconteceu, ninguém ficou surpreso. Era como se todos já esperassem aquilo desde a infância. Os preparativos duraram meses. Valentina escolheu cada detalhe com um cuidado que só quem sonha desde menina consegue ter. O vestido ficou pronto depois de vários ajustes. Os convites foram entregues um por um. A igreja foi decorada com flores claras e fitas delicadas. Tudo parecia perfeito. Na manhã do casamento, a cidade inteira comentava o assunto. Algumas pessoas até viajaram de longe para assistir à cerimônia. Afinal, não era qualquer casamento. Era o casamento de Valentina e Leandro. Enquanto ela se arrumava diante do espelho, um estranho aperto surgiu no peito. Não era medo de casar. Era uma sensação difícil de explicar. Sua mãe percebeu seu olhar distante e ajeitou o véu com carinho. Deve ser apenas nervosismo, minha filha. Valentina sorriu, tentando acreditar nisso. A igreja ficou cheia rapidamente. Os convidados ocupavam todos os bancos. Crianças corriam pelo corredor. As senhoras cochichavam discretamente. Os homens conversavam do lado de fora enquanto aguardavam o início da cerimônia. Então chegou a hora. A música começou. Valentina entrou acompanhada do pai. Os olhos se encheram de lágrimas ao caminhar pelo corredor, mas bastaram poucos segundos para ela perceber algo estranho. Leandro não estava lá. Primeiro ela pensou que estivesse atrasado. Depois imaginou que talvez tivesse saído por alguns minutos. Mas os minutos começaram a passar.
5, 10, 15. Os convidados trocavam olhares cada vez mais preocupados. O padre consultava o relógio. O pai de Leandro saiu da igreja apressado. A mãe dele chorava em silêncio. E o coração de Valentina começou a afundar. 20 minutos, 30, 40. Até que um rapaz chegou trazendo uma notícia que fez o salão inteiro mergulhar em silêncio. Leandro havia desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém conseguia encontrá-lo. Ninguém tinha qualquer explicação. O vestido parecia pesar sobre os ombros de Valentina. As lágrimas começaram a descer sem que ela conseguisse impedir. Os cochichos aumentaram. E numa cidade pequena dos anos 80, uma história dessas se espalhava mais rápido que qualquer notícia. Valentina sentiu a humilhação queimando por dentro. Não era apenas a dor de perder o noivo. Era a sensação de estar sendo observada por dezenas de pessoas que, antes mesmo de sair da igreja, já estariam comentando o ocorrido nas casas, nas vendas e nas fazendas da região. Foi então que alguém se levantou de um dos últimos bancos. Alto, usando uma camisa social clara com as mangas dobradas, expressão séria e passos firmes. Era Miguel, o homem que todos conheciam como o solteiro mais famoso da região, o fazendeiro rico que vivia cercado de mulheres, o mesmo que costumava dizer que casamento não fazia parte dos seus planos. Miguel caminhou até a frente da igreja enquanto dezenas de olhares o acompanhavam. Parou diante de Valentina. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas, sem entender o que ele estava fazendo ali. Miguel respirou fundo. Olhou para ela. Depois para todos os convidados, e disse uma frase que fez até o padre arregalar os olhos. Se você aceitar, eu me caso com você hoje. O silêncio que tomou conta da igreja foi tão grande que parecia possível ouvir a respiração das pessoas. Durante alguns segundos, ninguém se moveu. Ninguém falou. Nem mesmo Valentina conseguiu reagir. Ela apenas ficou olhando para Miguel, tentando entender se tinha ouvido direito. Afinal, aquele era o mesmo homem que passara anos fugindo de qualquer conversa sobre casamento. Miguel percebeu a confusão em seu olhar e manteve a calma. Não parecia estar brincando. Não parecia ter feito aquilo por impulso. Os convidados começaram a cochichar novamente. Algumas senhoras quase se levantaram dos bancos para ouvir melhor. O pai de Valentina estava tão surpreso quanto todos os outros. Miguel, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou ele. Miguel assentiu. Tenho. Valentina não merece sair daqui humilhada. Ela é uma boa moça, não fez nada para passar por isso. Valentina sentiu as lágrimas voltarem com mais força. Aquele dia deveria ter sido o mais feliz da sua vida. Em vez disso, estava se transformando no pior. E justamente quando acreditava que nada poderia amenizar aquela dor, alguém lhe estendia a mão. Miguel então se aproximou um pouco mais e falou apenas para ela ouvir. Não precisa responder agora. Se quiser ir embora, eu vou entender. Mas também não quero que você enfrente isso sozinha. Ela respirou fundo. Sua cabeça estava uma confusão. O homem que amava havia desaparecido sem dar qualquer explicação. O casamento dos seus sonhos tinha sido destruído diante de toda a cidade. E agora estava diante de uma decisão que jamais imaginou tomar. Sua mãe segurou sua mão discretamente. O pai apenas aguardou sua resposta. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Valentina enxugou as lágrimas e olhou para Miguel. Você está fazendo isso por pena? Miguel respondeu sem rodeios. Talvez um pouco, mas também porque sei quem você é e porque não acho justo o que fizeram com você. A sinceridade dele a surpreendeu. Não havia promessas de amor, não havia declarações emocionadas, apenas honestidade. E naquele momento era exatamente disso que ela precisava. Valentina fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, tomou sua decisão. Está bem, eu aceito. O burburinho na igreja virou um verdadeiro alvoroço. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras emocionadas, e havia até quem estivesse adorando o escândalo. O padre precisou pedir silêncio mais de uma vez. Pouco depois, os documentos foram ajustados às pressas. Os pais de Miguel chegaram à frente completamente incrédulos. Sua mãe quase chorava de felicidade.
Havia anos que sonhava em ver o filho finalmente tomar juízo. Já o pai tentava esconder o sorriso satisfeito. Enquanto isso, Miguel permanecia tranquilo. Valentina percebeu que ele parecia muito menos nervoso do que qualquer noivo deveria estar. Aquilo quase a fez rir, mesmo no meio de toda a confusão. Algumas horas depois, a cerimônia terminou. E para surpresa de todos, Miguel e Valentina saíram da igreja oficialmente casados. Quando entraram na caminhonete que os levaria até a enorme fazenda da família de Miguel, o silêncio tomou conta do veículo. Os dois ficaram alguns minutos sem saber o que dizer, até que Miguel finalmente soltou um suspiro. Acho que chegou a hora de eu explicar uma coisa. Valentina virou o rosto para ele. Que coisa? Miguel coçou a nuca, visivelmente sem jeito. Esse casamento não precisa ser um casamento de verdade. Valentina franziu a testa. Como assim? Quero dizer que você não me deve nada. Eu só quis evitar que a cidade transformasse sua vida num inferno. Você pode morar na fazenda o tempo que precisar. Pode seguir sua vida normalmente. Quando as coisas se acalmarem, se quiser ir embora, eu não vou impedir. Valentina ficou em silêncio por alguns instantes. Curiosamente, aquela resposta trouxe alívio. Ela não estava pronta para amar ninguém. Muito menos para começar uma nova vida apenas algumas horas depois de ser abandonada no altar. Então assentiu devagar. Tudo bem. E não se preocupe. Eu também não estou apaixonada por você. Miguel soltou uma risada. Ainda bem, porque seria muito azar meu casar justamente no dia em que resolvi não me apaixonar. Pela primeira vez naquele dia, Valentina deu uma risada verdadeira. E sem perceber, enquanto a caminhonete seguia pela estrada de terra rumo à grande fazenda dos Alencar, os dois davam o primeiro passo de uma história que nenhum deles imaginava viver. Uma história que começara como um acordo, mas que aos poucos mudaria a vida dos dois para sempre. Quando a caminhonete passou pelos portões da fazenda dos Alencar, Valentina ficou impressionada. Ela vinha de uma família que vivia bem, mas aquilo era outra realidade. Havia campos que pareciam não ter fim, galpões enormes, dezenas de funcionários trabalhando e uma casa principal tão grande que mais parecia aquelas mansões que apareciam nas novelas da televisão. Miguel estacionou diante da entrada e desceu primeiro. Antes mesmo que Valentina abrisse a porta, sua mãe apareceu correndo na varanda. Meu filho, eu ainda não acredito que você se casou. Miguel suspirou. Mãe, por favor, não começa. A senhora Helena ignorou completamente o pedido e abraçou Valentina com carinho. Seja bem-vinda, minha querida. Finalmente alguém conseguiu colocar juízo na cabeça desse rapaz. Miguel levou a mão ao rosto. Eu estou aqui, sabia? A cena arrancou um sorriso de Valentina. Pela primeira vez desde o desastre na igreja, ela sentiu o peso sobre os ombros diminuir um pouco. O pai de Miguel também apareceu. Um homem sério, mas de olhar bondoso. Apertou a mão da jovem e lhe desejou boas-vindas. Logo depois, alguns funcionários surgiram para ajudar com as malas. Em poucos minutos, a notícia já havia se espalhado pela fazenda inteira. O patrão mulherengo tinha voltado casado. E ninguém conseguia acreditar. Durante o jantar, os pais de Miguel estavam radiantes. Já Miguel parecia um homem caminhando para a própria execução. Cada vez que sua mãe falava sobre filhos, família ou futuro, ele quase engasgava com a comida. Imagina quando vierem os netos, comentou Dona Helena. Miguel derrubou o garfo no prato. Mãe! Valentina quase cuspiu a água de tanto segurar o riso. A situação ficou ainda pior quando um dos funcionários apareceu para dar boa noite ao casal. Boa noite, patrão. Boa noite, patroa. Miguel fechou os olhos por alguns segundos. Isso vai demorar muito para acabar? O funcionário sorriu. Acho que não, patrão. A cidade inteira já está falando do casamento. Miguel soltou um gemido de derrota. E Valentina, pela segunda vez no mesmo dia, riu de verdade. Mais tarde, quando todos foram dormir, Miguel mostrou os quartos da casa. Então apontou para uma porta. Esse será o seu quarto. Valentina olhou surpresa. E o seu? Miguel apontou para outra porta do outro lado do corredor. Aquele. Ela arqueou uma sobrancelha. Então você realmente estava falando sério sobre o acordo? Claro que estava. Eu sou irresponsável em várias coisas,
mas não nesse tipo de assunto. Valentina assentiu. Naquele momento, percebeu algo que nunca tinha notado antes. Miguel tinha fama de mulherengo. Era verdade, mas também era respeitoso, muito mais do que muita gente imaginava. Antes de entrar no quarto, ela resolveu fazer uma pergunta. Miguel, por que você fez aquilo? Ele demorou alguns segundos para responder. Porque eu vi seu rosto naquela igreja e achei que ninguém merecia passar por aquilo sozinho. Valentina sentiu um nó na garganta, agradeceu em voz baixa e entrou no quarto. Mas naquela mesma noite, já perto da meia-noite, foi acordada por um barulho estranho vindo do jardim. Curiosa, aproximou-se da janela e quase caiu para trás quando viu Miguel de camisa aberta e botas nas mãos, tentando atravessar o quintal na ponta dos pés. Miguel? Chamou ela da janela. O fazendeiro congelou no lugar. Lentamente levantou a cabeça. Os dois se encararam por alguns segundos. Eu posso explicar. Valentina cruzou os braços. Então explica. Miguel olhou para os lados como um garoto pego fazendo travessura. Digamos que eu tinha um compromisso antes de me casar hoje. Um compromisso? É, um encontro. Valentina arregalou os olhos. Você vai sair escondido da própria casa no dia do casamento? Miguel coçou a nuca. Quando você fala desse jeito, realmente parece muito feio. Por que é feio? Respondeu ela. Miguel começou a rir. E quanto mais ria, mais irritada ela ficava. Não se preocupe, eu volto antes do amanhecer, ninguém vai saber. Eu já sei. Você promete não contar para minha mãe? Valentina apontou para a escuridão do quintal. Some da minha frente antes que eu mesma vá acordá-la. Miguel deu uma piscadinha divertida e desapareceu na noite. Quando fechou a janela, Valentina balançou a cabeça sem acreditar. Tinha sido abandonada no altar pela manhã, casado com um mulherengo à tarde, e agora estava ajudando o próprio marido a escapar escondido para encontrar outra mulher. Se alguém lhe contasse aquela história algumas semanas antes, ela jamais acreditaria. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela saída noturna de Miguel seria o começo de um sentimento inesperado. Um sentimento que ela faria de tudo para negar, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, Valentina acordou determinada a não pensar na escapada noturna de Miguel. Afinal, aquele casamento não passava de um acordo. Ele tinha a vida dele, ela tinha a dela. Era simples, pelo menos era o que tentava repetir para si mesma. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Miguel já sentado à mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. O que mais a irritou foi a expressão descansada dele. Parecia ter dormido como um anjo. Bom dia, esposa. Não me chama assim. Miguel sorriu. Então, como devo chamar, senhora Alencar? Valentina lançou um olhar que o fez rir ainda mais. Dona Helena entrou na sala naquele momento e percebeu o clima estranho. Vocês brigaram? Não. Sim. Os dois responderam ao mesmo tempo. A mãe de Miguel arregalou os olhos. Ah, isso é ótimo. Casal que discute logo no começo costuma durar muito. Miguel quase se engasgou com o café. Valentina precisou esconder o sorriso. Após o café, Miguel saiu para trabalhar. E foi aí que ela percebeu outra coisa que nunca imaginou. Apesar da fortuna da família, ele não passava o dia dando ordem sentado numa cadeira. Montava a cavalo, acompanhava o trabalho dos funcionários, carregava ferramentas quando era necessário e resolvia problemas pessoalmente. Em determinado momento, Valentina o observou ajudando 2 empregados a consertar uma cerca quebrada. Suas roupas ficaram cobertas de poeira, mas ele parecia não se importar. O patrão é assim desde menino, comentou uma funcionária ao lado dela. Trabalha mais do que muita gente que recebe salário. Aquela informação a surpreendeu. A fama de mulherengo ela já conhecia, mas ninguém falava daquele lado trabalhador. Os dias começaram a passar. Aos poucos, Valentina foi se adaptando à nova rotina. Dona Helena a tratava como uma filha. Os funcionários a respeitavam. E Miguel continuava sendo Miguel. Divertido, teimoso e dono de uma capacidade impressionante de aparecer onde não era chamado. Certo dia, ela resolveu fazer um bolo para agradecer o carinho da família. Passou a manhã inteira na cozinha preparando tudo com cuidado. Quando terminou, colocou o bolo para esfriar sobre a mesa. Horas depois, voltou para buscá-lo.
só encontrou metade dele. O que aconteceu aqui? Uma das cozinheiras apontou para a janela. Acho que o culpado está ali fora. Valentina foi até a varanda. Encontrou Miguel sentado num banco, comendo uma enorme fatia e fingindo inocência. Você roubou meu bolo? Roubar é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que fiz uma degustação preventiva. De preventiva? Vai que estava ruim, eu me sacrifiquei pelo bem da família. Valentina pegou um pano de prato e correu atrás dele pelo quintal. Miguel saiu correndo enquanto gargalhava. Alguns funcionários precisaram se afastar para não serem atingidos. Quando finalmente desistiu da perseguição, ela percebeu que também estava rindo. E fazia tempo que não ria daquela forma. Mas naquela mesma noite, o bom humor desapareceu. Mais uma vez, ela ouviu barulhos do lado de fora. E mais uma vez, encontrou Miguel saindo escondido. Só que dessa vez resolveu segui-lo de longe. A curiosidade venceu. Depois de alguns minutos caminhando pela propriedade, ela viu Miguel chegar perto de uma cachoeira escondida entre as árvores, e então apareceu uma mulher. Jovem, bonita, de cabelos escuros. Ela correu até Miguel e o abraçou. Valentina sentiu algo estranho apertar seu peito. Não deveria se importar. Não tinha direito de se importar. Mas se aquele sentimento não era incômodo, também não era indiferença. Ela ficou observando por alguns segundos antes de voltar para a casa. Na manhã seguinte, Miguel percebeu que havia algo diferente. Valentina respondeu tudo com poucas palavras. Evitou olhar para ele. E sequer reclamou quando ele pegou um pedaço do bolo durante o café. Isso é preocupante, comentou ele. O quê? Você não brigou porque eu peguei o bolo? Valentina continuou mexendo na xícara. Talvez eu esteja aprendendo a ignorar certas coisas. Miguel estreitou os olhos. Tem certeza que está tudo bem? Perfeitamente. Você está estranha. E você está atrasado para o trabalho. Miguel ficou olhando enquanto ela se levantava e saía da sala. Pela primeira vez desde o casamento, ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Já Valentina seguiu pelo corredor tentando controlar o próprio coração, porque a verdade era uma só. Ela não tinha o menor direito de sentir ciúmes, mas, infelizmente, era exatamente isso que estava acontecendo. E o pior de tudo era que Miguel começava a perceber. Os dias seguintes ficaram estranhos entre os dois. Não houve discussão, não houve briga, mas Miguel percebeu que alguma coisa tinha mudado. Valentina continuava educada, continuava gentil com todos da fazenda, mas agora parecia manter uma pequena distância dele. E aquilo começou a incomodá-lo mais do que deveria. Numa tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório, ele ouviu duas funcionárias conversando perto da porta. A patroa parece triste esses dias. Também notei. Será que brigou com o patrão? Miguel levantou a cabeça imediatamente. Triste? Aquela palavra ficou ecoando em sua mente. Mais tarde, quando voltou para casa, encontrou Valentina sentada na varanda, costurando em silêncio. O vento balançava alguns fios de seu cabelo e o pôr do sol deixava tudo ainda mais bonito. Por um instante, ele apenas observou, sem dizer nada, sem entender por que gostava tanto daqueles momentos simples. "Posso sentar?" perguntou. "A varanda não é minha." Essa foi uma resposta educada para não. Interprete como quiser. Miguel sentou mesmo assim. Ficaram alguns segundos em silêncio. "Você está brava comigo?" "Não." "Tem certeza?" "Tenho." "Então por que parece que quer me empurrar num rio toda vez que me vê?" Valentina quase sorriu, mas se controlou. "Talvez porque você dê motivos." "Ah, então estamos chegando em algum lugar." Miguel cruzou os braços. "O que eu fiz dessa vez?" Ela fechou a costura e levantou o olhar. Nada que já não fizesse antes. Miguel ficou ainda mais confuso, e antes que pudesse insistir, ela se levantou e entrou na casa. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não foi ao encontro na cachoeira. Ficou sentado na varanda pensando na conversa. O problema era que não conseguia parar de pensar nela. Enquanto isso, do outro lado da casa, Valentina também não conseguia dormir. Irritada consigo mesma, virou de um lado para o outro na cama. Afinal, que direito tinha de ficar chateada? Nenhum.
O casamento era apenas um acordo. Miguel nunca prometeu fidelidade, nunca prometeu amor, nunca prometeu nada além de ajudá-la naquele dia difícil. Mesmo assim, a imagem da mulher abraçando Miguel perto da cachoeira insistia em voltar à sua mente. Na manhã seguinte, a situação ficou ainda mais complicada. A moça da cachoeira apareceu na fazenda. Seu nome era Bianca. Bonita, elegante e confiante. Confiante até demais. Ela chegou sem avisar e foi recebida por um funcionário. Valentina estava na sala quando a jovem entrou. Estou procurando Miguel. Valentina tentou manter a calma. Ele está trabalhando. Bianca sorriu. Eu sei, mas ele não vai se importar se eu esperar. Havia algo naquele sorriso que incomodava, como se ela estivesse marcando o território. Pouco depois, Miguel entrou na casa e ficou surpreso ao vê-la ali. Bianca, o que você está fazendo aqui? Vim te ver, você sumiu. Miguel lançou um rápido olhar para Valentina e, pela primeira vez, sentiu um certo desconforto. Não era uma boa ideia vir até aqui. Bianca riu. Por quê? Por causa do casamento? Nós dois sabemos que esse casamento não é de verdade. Valentina sentiu o rosto esquentar. Aquela frase atingiu mais do que deveria. Sem dizer nada, levantou-se e saiu da sala. Miguel observou ela ir embora e algo dentro dele se apertou. Você não deveria ter dito isso, falou sério. Bianca arqueou uma sobrancelha. Eu apenas falei a verdade. Nem toda a verdade precisa ser dita. Bianca percebeu a mudança no tom dele. Pela primeira vez, o assunto parecia realmente incomodá-lo. Mais tarde, Miguel encontrou Valentina perto dos estábulos. Ela acariciava um cavalo enquanto fingia estar ocupada demais para conversar. Valentina, estou ocupada. Dá para perceber. Então por que veio? Miguel se aproximou. Porque não gostei do que aconteceu hoje. Ela soltou uma pequena risada sem humor. Não precisa se preocupar comigo. Eu me preocupo. As palavras saíram antes mesmo que ele pensasse. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Valentina foi a primeira a desviar o olhar. Não precisa. Eu sei exatamente qual é o nosso acordo. Miguel também ficou em silêncio, porque, pela primeira vez desde o casamento, aquela resposta não lhe trouxe alívio. Pelo contrário, trouxe uma sensação estranha que ele ainda não sabia explicar. E naquela mesma noite, quando Bianca o esperou na cachoeira, Miguel não apareceu. O que ele não imaginava era que aquela decisão seria apenas o começo de uma mudança que nem ele conseguiria impedir. Na manhã seguinte, Bianca acordou furiosa. Nunca antes Miguel havia faltado a um encontro. Durante anos, ele apareceu quando queria, desapareceu quando queria e viveu sem dar satisfações a ninguém. Mas daquela vez era diferente. Pela primeira vez, ela teve a sensação de estar perdendo espaço. E não gostou nem um pouco disso. Enquanto isso, na fazenda, Miguel tentava agir normalmente. O problema era que nada parecia normal. Ele se pegava procurando Valentina pela casa. Queria saber se ela tinha dormido bem, se havia tomado café, se estava sorrindo ou emburrada. E aquilo era ridículo. Pelo menos era o que repetia para si mesmo. Naquela tarde, Valentina decidiu ir até uma cidade vizinha comprar alguns tecidos. Como a distância era grande, resolveu ir sozinha de carroça, algo que fazia desde muito jovem. Quando Miguel descobriu, apareceu na varanda quase correndo. Você vai sozinha? Vou. A estrada não está boa. Choveu semana passada. Eu conheço aquela estrada desde criança. Mesmo assim, Valentina cruzou os braços. Miguel, eu não sou feita de vidro. Ele ficou sem resposta, porque no fundo sabia que ela tinha razão. Mas ainda assim algo o incomodava. 2 horas depois, Miguel estava trabalhando quando um funcionário chegou apressado. Seu patrão. Miguel levantou imediatamente. O que aconteceu? Encontraram a carroça da dona Valentina parada perto da Ponte Velha. O cavalo voltou sozinho. Miguel nem esperou o restante da explicação. Montou no cavalo e saiu em disparada. O coração batia tão forte que ele mal conseguia raciocinar. Durante todo o caminho, imaginou os piores cenários possíveis. Quando finalmente chegou ao local, encontrou Valentina sentada numa pedra, esfregando o tornozelo. Ela estava viva. Bem, apenas assustada.
Miguel desceu do cavalo tão rápido que quase tropeçou. Você ficou maluca? Ela arregalou os olhos. O quê? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa grave. Mas aconteceu. A roda da carroça quebrou. Miguel passou a mão no rosto. Eu saí correndo achando que você tinha caído num barranco. Então você exagerou um pouquinho. Um pouquinho? Valentina observou a expressão dele e percebeu algo que a deixou sem palavras. Miguel estava realmente preocupado. Não era educação, não era obrigação. Era preocupação de verdade. Desculpa, falou baixinho. Miguel soltou o ar devagar. Você se machucou? Só torci o tornozelo, nada sério. Sem dizer mais nada, ele se abaixou diante dela. O que está fazendo? Você não consegue caminhar direito. Eu consigo. Miguel arqueou uma sobrancelha. Valentina, você está mancando. Antes que pudesse protestar, ele a pegou no colo. Miguel, fica quieta. Eu posso andar. E eu posso voar. Os dois discutiram durante todo o caminho até o cavalo. Um funcionário que havia acompanhado Miguel assistia à cena tentando não rir. Quando chegaram à fazenda, a história já tinha se espalhado. Dona Helena quase teve um ataque ao ver o filho carregando a nora no colo. Meu Deus, o que aconteceu? Nada grave, mãe. Nada grave? Ela está no colo do marido. Miguel fechou os olhos. Sabia exatamente o que viria a seguir. Durante o jantar, Dona Helena contou para todos que o filho tinha atravessado metade da região, desesperado atrás da esposa. Miguel tentou negar. Ninguém acreditou. Nem mesmo Valentina. E aquilo a deixou estranhamente feliz. Nos dias seguintes, como o tornozelo ainda estava dolorido, Miguel passou a ajudá-la em pequenas coisas. Levava o que ela precisava, trazia livros, puxava cadeiras antes que ela se sentasse. Fazia tudo de forma tão natural que ela nem percebia o quanto estava se acostumando com aqueles cuidados. Até que certa noite, enquanto conversavam na varanda, Valentina acabou rindo de uma piada dele, uma gargalhada sincera, daquelas difíceis de controlar. Miguel ficou olhando por alguns segundos. O quê? Perguntou ela. Nada. Então para de me olhar assim. Miguel sorriu de canto. É que você fica bonita quando esquece que está tentando não gostar de mim. Valentina sentiu o coração disparar. Convencido. Talvez. E eu não estou tentando gostar de você. Claro que não. Os dois sorriram. Mas quando ela entrou na casa naquela noite, percebeu que aquela conversa havia mexido mais do que gostaria, porque pela primeira vez desde o casamento, começou a se perguntar se aquele acordo realmente conseguiria permanecer apenas um acordo. E do outro lado da cidade, observando tudo de longe, Bianca tomava uma decisão perigosa. Se Miguel estava se afastando por causa de Valentina, então ela faria o que fosse preciso para acabar com aquele casamento, mesmo que tivesse que provocar um escândalo na região inteira. Bianca não era do tipo que aceitava perder. Durante anos, Miguel aparecia quando queria, desaparecia quando queria, mas sempre acabava voltando. Por isso, quando percebeu que ele estava cada vez mais distante, decidiu agir. E numa região pequena, onde todos conheciam a vida de todos, bastava uma fofoca bem colocada para criar uma tempestade. Alguns dias depois, Valentina foi à feira da cidade acompanhada de Dona Helena. Fazia tempo que não saía para passear e estava feliz por finalmente voltar à rotina. Enquanto caminhava entre as barracas, cumprimentava conhecidos e observava os produtos expostos, percebeu alguns olhares estranhos. Pessoas cochichavam quando ela passava. No início tentou ignorar, mas logo uma senhora se aproximou. Minha filha, eu não queria me meter, mas você sabe onde seu marido passava as noites? Valentina sentiu o estômago apertar. Não entendi. A mulher fez uma expressão constrangida. Esqueça o que eu falei e foi embora. Valentina não precisou ouvir mais nada. Sabia exatamente do que estavam falando. Quando voltou para casa naquele dia, estava mais quieta que o normal. Miguel percebeu imediatamente. O que aconteceu? Nada. Você sempre fala nada quando aconteceu alguma coisa. Então talvez você já tenha sua resposta. Miguel ficou observando enquanto ela subia as escadas. Aquilo estava começando a incomodá-lo.
Não porque ela estivesse distante, mas porque não conseguia suportar vê-la triste. Naquela mesma noite, ele descobriu a origem dos comentários. Bianca. Algumas pessoas já a tinham visto espalhando histórias sobre os encontros que mantinha com ele antes do casamento. Miguel ficou furioso. Na manhã seguinte foi procurá-la. Encontrou-a perto da cachoeira. Você enlouqueceu? Bianca cruzou os braços. Eu só contei a verdade. A verdade não é problema. O problema é você querer humilhar uma pessoa que nunca fez nada contra você. E eu? O que você acha que está fazendo comigo? Miguel ficou em silêncio. Bianca deu um passo à frente. Você mudou desde que aquela garota entrou na sua vida. Talvez eu tenha mudado. Então admita. Admitir o quê? Ela o encarou. Que está apaixonado por ela. Por alguns segundos, Miguel não respondeu. E aquela resposta silenciosa foi suficiente. Bianca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Porque naquele momento, entendeu que já tinha perdido. Quando Miguel voltou para casa, encontrou Valentina sentada na varanda. Ela parecia distraída, observando o horizonte. Podemos conversar? Podemos. Miguel sentou ao lado dela. Eu não vou mais encontrar Bianca. Valentina tentou manter a expressão neutra. Isso é uma decisão sua. É. Então não precisa me explicar. Miguel soltou um pequeno sorriso. Você está com ciúmes. Valentina virou o rosto imediatamente. Não estou. Está sim. Não estou. Está. Miguel. Valentina. Ela acabou rindo. E aquilo fez Miguel sorrir também. Mas logo o sorriso desapareceu. Eu devia ter encerrado aquilo muito antes. Valentina ficou surpresa ao ouvir a sinceridade dele. Por quê? Miguel demorou alguns segundos para responder. Porque toda vez que eu saía daquela fazenda, sentia que estava deixando algo importante para trás. O coração dela acelerou. E o que era? Miguel a encarou. Por um instante pareceu que finalmente diria o que estava sentindo. Mas naquele exato momento, um cavalo surgiu, levantando poeira na entrada da propriedade. Um homem desceu rapidamente. Valentina levou alguns segundos para reconhecer. Quando reconheceu, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Leandro, mais magro, mais abatido, com a barba crescida e uma expressão carregada de culpa. Miguel se levantou imediatamente. Valentina ficou imóvel. Leandro caminhou até eles, parou diante dos dois. Olhou primeiro para ela, depois para Miguel, e disse algo que fez o silêncio cair sobre a varanda. Eu voltei para buscar a mulher que deveria ser minha. O olhar de Miguel endureceu na mesma hora, e pela primeira vez, desde aquele casamento inesperado, a tempestade que estava se formando finalmente chegou à fazenda. O silêncio que tomou conta da varanda foi tão pesado que até os funcionários que trabalhavam por perto pararam para observar. Valentina continuava imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Durante meses, não recebeu uma carta, uma explicação ou sequer uma notícia. E agora Leandro simplesmente aparecia diante dela, como se tivesse o direito de voltar e retomar a vida de onde havia parado. Miguel deu um passo à frente. Acho que você está confundindo as coisas. Leandro manteve os olhos fixos nele. Não estou confundindo nada. Ela era minha noiva. Miguel respondeu sem elevar a voz. Era. Leandro apertou o maxilar. Aquela única palavra pareceu atingir em cheio. Valentina respirou fundo e finalmente encontrou forças para falar. O que você está fazendo aqui, Leandro? Pela primeira vez, ele desviou o olhar. Havia vergonha em seu rosto. Culpa também. Eu vim explicar tudo. Meses depois, perguntou ela. Eu sei que parece absurdo. Parece? Leandro baixou a cabeça. Eu mereço isso. Miguel observava em silêncio, mas por dentro estava fervendo. Não gostava da forma como aquele homem surgia do nada, depois de destruir a vida de Valentina, e agora se colocava como vítima da situação. Leandro voltou a olhar para ela. No dia do casamento eu descobri uma coisa que mudou tudo. Que coisa? Perguntou Valentina. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Meu pai estava afundado em dívidas, dívidas enormes. Durante anos ele escondeu isso de toda a família. Eu descobri na véspera do casamento. Valentina franziu a testa. Aquilo não era o que esperava ouvir.
E o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque naquela mesma noite eu descobri que parte das terras já tinha sido negociada escondido. Eu iria perder praticamente tudo: a fazenda, os negócios, o patrimônio da família. Eu entrei em pânico. Miguel cruzou os braços. E sua solução foi abandonar a noiva no altar? Leandro fechou os olhos por um instante. Eu fui covarde. Eu sei disso. Mas naquele momento pensei que não tinha o direito de arrastar Valentina para uma vida cheia de problemas que nem eu sabia como resolver. Valentina sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Então você decidiu isso sozinho? Sem me perguntar? Sem me dar a chance de escolher? Leandro não respondeu. Porque não existia resposta capaz de justificar aquilo. Você me deixou naquela igreja diante de todo mundo. Eu sei. Você desapareceu. Eu sei. Você me fez acreditar que não significava nada para você. A voz dela falhou. Pela primeira vez desde sua chegada, Leandro pareceu realmente destruído. Eu pensava em você todos os dias. Então devia ter escrito uma carta. Devia ter enviado um recado. Qualquer coisa. Mas você simplesmente sumiu. Leandro abaixou a cabeça novamente. Eu não tinha coragem. Miguel soltou uma risada curta, sem humor. Finalmente uma frase honesta. Leandro lançou um olhar irritado para ele. Você era meu amigo. Miguel respondeu imediatamente. Amigo? Um amigo não abandona uma mulher no altar e desaparece. E um amigo também não se casa com a noiva dele horas depois. A acusação caiu como uma pedra entre os dois. Valentina sentiu o clima ficar ainda mais pesado. Miguel deu um passo à frente. Eu me casei para impedir que ela fosse destruída pelos comentários daquela cidade. Isso é o que você diz. É a verdade. E agora? Continua sendo só isso? O silêncio que se seguiu respondeu mais do que qualquer palavra, porque nem Miguel conseguiu responder imediatamente. E Leandro percebeu. Viu nos olhos do antigo amigo algo que não existia antes. Algo que o fez compreender uma verdade dolorosa. Miguel estava apaixonado. Naquela noite, Leandro ficou hospedado numa pequena pousada da cidade. Mas antes de ir embora, fez uma última declaração que deixou Valentina inquieta. Eu errei. Muito. Mas nunca deixei de amar você. E vou provar isso. Depois que ele partiu, Miguel ficou parado na varanda, olhando a estrada vazia. Valentina também não sabia o que dizer. O passado havia voltado. E pela primeira vez desde o casamento, ela se viu obrigada a encarar uma pergunta que vinha evitando há semanas. Se Leandro realmente se arrependesse, o que faria com os sentimentos que estavam crescendo dentro dela por Miguel? E a resposta começou a assustá-la mais do que qualquer outra coisa. Depois da visita de Leandro, a tranquilidade da fazenda desapareceu. Os dias continuaram seguindo normalmente para todos ao redor, mas não para Valentina e Miguel. Havia algo diferente no ar, algo que nenhum dos dois conseguia ignorar. Valentina tentava se convencer de que Leandro já fazia parte do passado. Afinal, a dor que ele causou não tinha sido pequena, mas ouvir sua explicação mexeu com sentimentos que ela acreditava estarem enterrados. Não porque ainda o amasse, e sim porque finalmente tinha recebido uma resposta para a pergunta que a atormentou durante meses. Já Miguel enfrentava outro problema. Pela primeira vez na vida, sentia medo de perder alguém. E aquela sensação era completamente nova para ele. Durante anos viveu sem criar laços profundos. Nunca prometeu amor a ninguém. Nunca planejou um futuro ao lado de mulher alguma. Mas agora bastava imaginar Valentina deixando a fazenda para que um aperto surgisse em seu peito. Numa tarde, enquanto ajudava a organizar alguns documentos na biblioteca da casa, Valentina ouviu uma batida na porta. Quando abriu, encontrou Leandro. Ele segurava um pequeno buquê de flores do campo. Posso entrar? Valentina hesitou. Acho melhor conversarmos aqui fora. Leandro assentiu. Os dois caminharam até o jardim. Durante alguns minutos, ele apenas contou o que havia acontecido desde o dia em que desapareceu. Falou das dívidas da família, das terras perdidas e das tentativas desesperadas de reconstruir a própria vida. Valentina ouviu tudo em silêncio. Em muitos momentos sentiu pena dele, mas também percebeu que algo tinha mudado. Antigamente,
Bastava ouvir a voz de Leandro para seu coração acelerar. Agora não. Agora parecia estar ouvindo a história de alguém que conheceu há muito tempo. Quando a conversa terminou, ele segurou sua mão. Eu sei que não posso apagar o passado, mas gostaria de ter uma segunda chance. Valentina retirou a mão devagar. Algumas coisas não voltam a ser como eram antes, Leandro. O olhar dele demonstrou claramente que aquela resposta não era a que esperava. Do outro lado da propriedade, Miguel observava tudo de longe. Não conseguiu ouvir a conversa, mas viu quando Leandro segurou a mão de Valentina. E isso foi suficiente para acabar com seu humor pelo restante do dia. Na hora do jantar, respondeu tudo com poucas palavras. Dona Helena percebeu imediatamente. Miguel, você está doente? Não. Então, por que está com essa cara? Que cara? A cara que você faz quando perde uma negociação. Valentina abaixou a cabeça para esconder o sorriso. Miguel percebeu. Está achando graça? Um pouquinho? Que bom, pelo menos alguém está feliz. O tom emburrado dele foi tão infantil que Valentina acabou rindo. Até Dona Helena começou a rir. Miguel ficou ainda mais irritado, mas no fundo, aquela gargalhada dela fez seu mau humor diminuir. Naquela noite, Valentina saiu para caminhar perto dos jardins. Precisava colocar os pensamentos em ordem. O problema foi que encontrou Miguel, sentado sozinho perto do lago da propriedade. Ele parecia distante, pensativo. Quando percebeu sua presença, bateu no banco ao seu lado. Senta aqui. Ela sentou. Durante alguns segundos ficaram observando o reflexo da lua na água. Leandro esteve aqui hoje, disse Miguel. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Esteve. E como foi? Valentina olhou para ele. Você está com ciúmes? Miguel respondeu sem pensar. Estou. O coração dela quase parou. Miguel percebeu a surpresa em seu rosto e soltou uma pequena risada. Pelo menos um de nós admite. Admitir o quê? Que sente ciúmes. Valentina desviou o olhar imediatamente. Miguel sorriu. Aquela reação dizia mais do que qualquer resposta. Então, ele ficou sério novamente. Eu não gosto de imaginar você indo embora. Ela sentiu o coração acelerar. Miguel. É verdade. Não gosto. Os dois permaneceram em silêncio. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, mas nenhuma delas conseguia sair. E talvez saíssem naquela noite. Talvez finalmente admitissem o que estavam sentindo. Mas antes que qualquer um dos dois falasse, ouviram um barulho vindo da entrada da fazenda. Um cavalo se aproximava em alta velocidade. Poucos segundos depois, um funcionário apareceu correndo. Patrão, patrão! Miguel se levantou imediatamente. O que aconteceu? O homem tentava recuperar o fôlego. É sobre Leandro. Ele sofreu um acidente na estrada e está muito ferido. Valentina empalideceu na mesma hora, porque, apesar de tudo o que havia acontecido, aquela ainda era uma pessoa importante do seu passado. E ninguém imaginava que aquele acidente mudaria o rumo da história mais uma vez. A notícia do acidente caiu como uma pedra sobre todos. Valentina sentiu o coração apertar imediatamente. Apesar da mágoa, não desejava mal a Leandro. Nunca desejou. Miguel percebeu sua preocupação e, sem pensar duas vezes, preparou os cavalos. Menos de uma hora depois, os dois já estavam seguindo para a cidade. Quando chegaram, encontraram Leandro sendo atendido pelo médico local. Felizmente, os ferimentos não eram graves como os primeiros boatos indicavam. Havia alguns cortes, escoriações e uma forte pancada no ombro, mas sua vida não corria perigo. Valentina soltou um suspiro de alívio. Miguel também. Embora estivesse irritado com toda a situação, não queria ver o antigo amigo machucado. Quando Leandro acordou e viu os dois ali, pareceu emocionado. Vocês vieram. Miguel respondeu antes mesmo que Valentina falasse. Não exagera. Você ainda me deve uma explicação por ter causado essa confusão toda. Leandro acabou sorrindo, e pela primeira vez em muito tempo, os três conseguiram conversar sem acusações. Durante os dias seguintes, Leandro permaneceu em recuperação na cidade. Foi nesse período que algo começou a ficar claro para ele. Sempre que Valentina o visitava, ela era gentil, educada e preocupada.
mas não havia mais aquele brilho nos olhos que existia antigamente. Em compensação, bastava Miguel aparecer para que ela sorrisse sem perceber. Bastava ele fazer alguma piada boba para que ela esquecesse qualquer preocupação. E Leandro começou a enxergar aquilo que vinha tentando negar desde que voltou. Numa tarde, enquanto conversava sozinho com Valentina, resolveu perguntar diretamente: "Você está apaixonada por ele, não está?" A pergunta pegou Valentina de surpresa. Ela tentou responder imediatamente. Não conseguiu. E o silêncio acabou respondendo por ela. Leandro baixou os olhos e deu uma pequena risada triste. "Acho que essa é a resposta. Eu não queria que fosse assim. Eu sei. E talvez seja justamente por isso que eu consigo aceitar." Valentina sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, não estava vendo o homem que a abandonou no altar. Estava vendo alguém que finalmente compreendia o tamanho do erro que cometeu. Alguns dias depois, quando já estava melhor, Leandro pediu para conversar também com Miguel. Os dois caminharam até uma área afastada da fazenda. Durante alguns minutos, nenhum deles falou nada, até que Leandro quebrou o silêncio. "Eu fui um covarde." Miguel não respondeu. "Passei meses tentando justificar o que fiz. Mas a verdade é simples. Eu tive medo e deixei uma pessoa maravilhosa sofrer por causa disso." Miguel continuou ouvindo. "E tem mais uma coisa. Eu passei semanas culpando você, dizendo para mim mesmo que você tinha roubado minha noiva. Só que isso também não é verdade." Miguel finalmente olhou para ele. Leandro sorriu de forma cansada. "Você estava lá quando ela mais precisou. Eu não estava." Não havia muito o que responder depois daquilo. Os dois apertaram as mãos. Não como melhores amigos. Talvez nunca voltassem a ser como antes, mas como dois homens que finalmente deixavam o passado para trás. Naquela mesma noite, Leandro se despediu de todos. Antes de partir, aproximou-se de Valentina pela última vez. "Você merece ser feliz, e acho que finalmente encontrou alguém capaz de fazer isso acontecer." Valentina o abraçou. Um abraço de despedida, um abraço que encerrava uma história que havia começado ainda na juventude. Quando o cavalo desapareceu pela estrada, ela ficou observando até não conseguir mais vê-lo. Foi então que percebeu Miguel parado ao seu lado, em silêncio, esperando, sempre esperando, e naquele instante, algo dentro dela teve certeza de uma coisa. Seu coração não estava olhando para o passado. Estava olhando para o homem que permanecera ao seu lado quando tudo desmoronou. O problema era que Miguel ainda carregava uma culpa enorme, porque, apesar de estar apaixonado, acreditava que não merecia o amor dela depois da vida que levou antes daquele casamento. E o que Valentina não sabia era que ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia afastá-los justamente quando finalmente estavam mais próximos do que nunca. Depois da partida de Leandro, a fazenda voltou a ficar tranquila. Os cochichos da cidade diminuíram, os dias seguiram seu ritmo normal, e pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentiu que podia respirar sem carregar o peso do passado. Mas existia um problema. Miguel estava diferente, não distante de forma fria. Pelo contrário. Continuava gentil, atencioso e protetor, só que parecia estar evitando momentos em que ficavam sozinhos, e isso começou a incomodar Valentina. Numa manhã, durante o café, ele saiu apressado demais. Na tarde seguinte, inventou trabalho extra para fazer. Em outra ocasião, quando os dois estavam começando uma conversa agradável na varanda, ele se levantou, alegando que precisava resolver um assunto com os funcionários. Valentina tentou ignorar. Não conseguiu. Até Dona Helena percebeu. "O que aconteceu com vocês dois?" "Nada", respondeu Valentina. Interessante, porque essa resposta costuma significar exatamente o contrário. Valentina apenas sorriu, mas naquela noite decidiu que não continuaria naquela situação. Quando encontrou Miguel sozinho nos estábulos, caminhou até ele. "Nós precisamos conversar." Miguel levantou os olhos imediatamente. "Precisamos?" "Precisamos." E sem fugir dessa vez. Ele soltou um pequeno suspiro. Já sabia que aquele momento chegaria. Os dois caminharam até uma área mais tranquila da propriedade. Durante alguns segundos, ficaram em silêncio. Até que Valentina resolveu ir direto ao assunto.
Por que você está me evitando? Miguel desviou o olhar. Não estou evitando você. Está sim. Não estou. Miguel. Está bem. Talvez um pouco. Ela cruzou os braços. E por quê? Miguel passou a mão pelos cabelos. Pela primeira vez em muito tempo, parecia nervoso de verdade. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica fingir que esse casamento ainda é apenas um acordo. O coração dela acelerou. Então não sou só eu. Miguel soltou uma risada curta. Não, Valentina, não é só você. O silêncio voltou entre os dois, mas dessa vez era diferente. Nenhum deles queria fugir. Miguel respirou fundo. Eu preciso te pedir perdão. Perdão? Durante muito tempo eu fui exatamente o homem que as pessoas diziam que eu era. Mulherengo, imaturo, egoísta. Não me preocupava com ninguém além de mim mesmo. E mesmo depois que nos casamos, continuei cometendo erros. Valentina ouviu em silêncio. Você merecia alguém melhor desde o começo. Merecia respeito, merecia segurança. Merecia um homem que soubesse exatamente o que queria. E eu não era esse homem. Os olhos dela ficaram marejados. Miguel, deixa eu terminar. Ele sorriu de forma tímida. O problema é que você apareceu na minha vida e bagunçou tudo. Eu comecei a sentir falta das suas risadas. Passei a querer voltar para casa mais cedo, só para te encontrar. Comecei a me preocupar quando você saía. Fiquei com ciúmes, fiquei assustado e pela primeira vez pensei em futuro. Valentina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Miguel se aproximou devagar. Eu me apaixonei por você. As palavras finalmente foram ditas, sem rodeios, sem brincadeiras, apenas a verdade. Valentina sorriu através das lágrimas. Demorou bastante para perceber. Eu sei. Muito mesmo. Eu sei. Ela deu uma pequena risada. Miguel também. Então ficou sério novamente. Mas se você não sentir o mesmo, eu vou entender. Antes que terminasse a frase, Valentina segurou seu rosto entre as mãos. Você realmente acha que eu teria passado meses morrendo de ciúmes daquela mulher da cachoeira por educação? Miguel piscou algumas vezes. Então você é o homem mais lento desta região. Ela nem terminou a frase. Miguel a beijou. Um beijo calmo, cheio de sentimento, como se os dois estivessem finalmente chegando ao lugar onde deveriam estar desde o início. Quando se afastaram, ainda sorrindo, ouviram um grito vindo da varanda da casa. Eu sabia. Era Dona Helena. Os dois olharam para a mansão. A mãe de Miguel estava na varanda batendo palmas como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Miguel levou a mão ao rosto. Eu nunca mais vou ter paz nessa fazenda. Valentina começou a rir. E pela primeira vez os dois riram juntos, sem medo do futuro. Porque agora já não existiam acordos. Não existiam dúvidas. Só faltava uma coisa: transformar aquele casamento de conveniência no verdadeiro casamento que os dois mereciam ter desde o começo. E Miguel já estava planejando exatamente como faria isso. Depois daquela noite, a felicidade parecia ter tomado conta da fazenda inteira. Miguel já não precisava fingir que estava ocupado para fugir dos próprios sentimentos. E Valentina já não precisava esconder os ciúmes ou fingir indiferença. Pela primeira vez, os dois estavam vivendo um amor de verdade. Dona Helena então se tornou oficialmente a pessoa mais feliz da região. Passava os dias sorrindo pelos cantos, fazendo planos e deixando Miguel completamente sem paciência. Mãe, por favor, pare de escolher nomes para crianças que nem existem. Mas alguém precisa pensar no futuro dessa família. Esse alguém não precisa ser a senhora. Precisa sim. Porque se dependesse de você, ainda estaria pulando janela de madrugada. Valentina quase caiu da cadeira de tanto rir. Miguel apenas balançou a cabeça. Algumas coisas nunca mudavam. Os meses passaram. O relacionamento dos dois ficou cada vez mais forte. Miguel continuava divertido, mas agora era impossível não perceber o quanto havia amadurecido. Já não existiam encontros escondidos, nem escapadas na madrugada. O homem que antes fugia de compromissos, agora encontrava felicidade nas coisas mais simples. Um jantar em família, uma conversa na varanda, um passeio a cavalo ao lado de Valentina. Certo entardecer,
Miguel levou Valentina até o mesmo lugar onde tudo havia começado a mudar entre eles. A velha árvore próxima ao lago da propriedade. Ela percebeu que ele estava nervoso. Muito nervoso. "O que está acontecendo?" perguntou sorrindo. "Nada, Miguel. Está bem. Talvez alguma coisa." Ela começou a rir. "Você está mais nervoso agora do que no dia em que entrou naquela igreja. Porque naquela igreja eu não tinha nada a perder." Valentina sentiu o coração acelerar. Miguel tirou uma pequena caixa do bolso, então se ajoelhou diante dela. Os olhos dela imediatamente se encheram de lágrimas. "Valentina, naquele dia eu entrei naquela igreja porque não suportava ver você sofrendo. Achei que estava apenas ajudando uma pessoa boa, mas a verdade é que aquele foi o dia mais importante da minha vida, porque foi o dia em que encontrei a mulher que mudou tudo, a mulher que me ensinou o que realmente importa, a mulher que transformou uma farsa na melhor história que eu poderia viver." Valentina já chorava sem tentar esconder. Miguel sorriu. "Nós já somos casados no papel, mas eu quero fazer isso direito. Quero ver você entrando na igreja sorrindo. Quero estar esperando por você no altar. Quero que dessa vez seja uma escolha feita por amor. Então, você aceita se casar comigo de verdade?" Valentina nem deixou que ele terminasse completamente. "Sim, claro que sim." Miguel se levantou e a abraçou enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Alguns meses depois, a cidade inteira voltou à mesma igreja onde tudo havia começado. Mas dessa vez não havia tristeza, não havia humilhação, não havia dúvidas, apenas felicidade. Quando Valentina entrou pelo corredor, Miguel já a esperava no altar. E dessa vez, ele não conseguia parar de sorrir. A cerimônia foi linda. Dona Helena chorou tanto que precisou usar 3 lenços diferentes. Os convidados se emocionaram. E até algumas pessoas que adoravam uma fofoca admitiram que aquele era o final mais bonito que poderiam imaginar. Os anos passaram. Vieram os filhos. Depois vieram as correrias da vida, as risadas, os desafios e as novas histórias. A fazenda ficou ainda mais cheia de vida. Miguel continuou apaixonado por Valentina. E Valentina continuou encontrando no marido o melhor amigo que jamais esperou ter. Quanto a Leandro, também refez sua vida. Encontrou uma boa mulher, construiu uma nova história e manteve uma amizade respeitosa com o casal. Afinal, apesar dos erros, todos haviam aprendido alguma coisa com o passado. E assim, o casamento que nasceu de um escândalo acabou se transformando numa das mais bonitas histórias de amor que aquela região já conheceu. Porque às vezes a vida fecha uma porta de forma dolorosa, não para castigar alguém, mas para conduzir essa pessoa até um destino muito melhor. E agora eu quero saber a sua opinião. Em 1980, você teria aceitado a proposta de Miguel naquele altar ou teria ido embora sozinha? Conta aqui nos comentários, eu vou responder todos. E não esqueça de compartilhar e ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. Até mais!